Ninguém me irrita mais do que Tito Ortiz. Eu ia fazer ele parecer estúpido. Naquele tempo, debatiam sobre eliminar a divisão de peso mosca. Discutimos encerrar a divisão de peso mosca há 3 anos. Ele tem a menor venda de pay-per-view na história do campeonato final de luta. Francis quer correr 0 riscos, onde ele tem alguma luta Conor McGregor-Mayweather. O que ele não tem. Todos chamaram ele de idiota por deixar o campeonato final de luta. O cara está prestes a ganhar 10 milhões de dólares. Ah, Tyson Fury cai. É loucura ele ter aguentado 10 rounds com Tyson Fury. O jogo de luta é algo que muito poucos têm a coragem de entrar. É uma jaula octogonal, o local mais cruel para qualquer pessoa. Quando a cerca de aço vibra e as luzes cintilam por alguns minutos, as tradições da história antiga ressurgem. Gladiadores do passado, atletas atuais. Vidas estão em risco, com sacrifícios de tudo para atingir o ápice do esporte. Sangue, suor e lágrimas. É crucial respeitar e lembrar quem faz isso, ou mais ninguém o fará. No campeonato final de luta, os lutadores entretêm, mas Dana White é quem detém o controle. O jogo é viciado, a casa sempre vence. Um clique, um movimento de língua, e a história pode ser completamente reescrita à sua visão perfeita. Se isso envolve descartar a história de alguns dos principais lutadores de artes marciais mistas, o chefe mostrou que está disposto a fazê-lo. Para os azarados que te desagradam, as consequências são quase certas. Críticas na mídia, desvalorização de campeonatos, ridicularizações e, raramente, até remoção total da empresa. Estes são os lutadores que Dana White apagou. Se aprecia conteúdo deste tipo, talvez goste ou se inscreva. Apenas uma minoria dos que assistem a esses vídeos de artes marciais mistas realmente os fazem. Demetrious Johnson. Mighty Mouse pode ser pequeno, mas seu legado é quase inigualável como um dos maiores artistas marciais mistos a entrar no octógono. 6 anos como campeão de 125 libras, 11 defesas de título e reinado como rei, libra por libra. Dominou a divisão por anos, mesclando magistralmente todos os elementos de luta com punho de ferro. Demetrious Johnson, cara, ele é um atleta tremendo. Ele lembra Demetrious Johnson, provavelmente o melhor atualmente. De todos os tempos. O melhor de todos os tempos, sim, eu concordo. Tipo, cara, quando eu falo sobre confiança e habilidades, cara, que cara melhor do que esse? Sim, Mighty Mouse, ele tem poucas falhas. Quando o vejo agir, parece que ele chuta como uma maré, cara. Ele é como água fluindo. Esse sujeito só vai e vem. Ele nunca para, eu fico tipo, caramba, cara. Mesmo assim, DJ, um lutador excepcional, não conseguia obter reconhecimento dos fãs casuais e superiores da empresa. Em certo sentido, Johnson quebrou o molde. No jogo de luta, o showmanship e a bravata são úteis, mas não imprescindíveis. A arte da guerra é essencial para conquistar fãs e ter sucesso. E DJ tinha isso em abundância. Indique outro homem capaz disso. Os elogios estavam lá, mas não os aplausos do público, possivelmente por causa da natureza e percepções da divisão peso-mosca. Afinal, a era dourada dos pesos pesados nos esportes de combate marcou os fãs como o lado mais emocionante por muito tempo. Então, ver o outro extremo do espectro era considerado chato ou menos empolgante. Possivelmente foi a cordialidade de Demetrious com seus oponentes, algo que Conor McGregor se esforça para minimizar. Todos esses fatores foram usados por Dana White para repreender e controlar Mighty Mouse enquanto era campeão. Não é segredo que disputas de contratos são comuns no campeonato final de luta. O centro de sua desavença com Dana vem de ser um dos primeiros a pedir abertamente melhor salário na empresa, algo notável dado seu status de campeão. No auge de seus poderes, pouco antes do combate com Ray Borg em 2017, DJ fez algo inédito, desafiou o chefe em uma carta aberta ao público. Um cano fumegante em um homem que parecia ser inquebrável. Dana, sendo quem era, não podia recuar. Inicialmente, ele não desejava pay-per-view em seu acordo, queria pagamento adiantado. Sem pay-per-view. Ele duvidava da sua habilidade para vender pay-per-views. Ele tem o recorde de menor venda de pay-per-view na história do campeonato final de luta. Estamos falando sobre fechar a divisão de peso mosca há cerca de 3 anos. A mídia declara que ele é o melhor lutador do mundo. Acredito que Conor McGregor é o melhor lutador do mundo. Denunciar DJ é uma coisa, mas ameaçar fechar uma divisão inteira é outra. Isso mostra o quão intensa foi a disputa entre eles.
DJ deixaria a principal promoção de esportes, sendo substituído por Ben Askren no campeonato de luta. Bom, sabemos o resultado disso. DJ encontrou e mantém sucesso no topo de um novo reino, enquanto Ben Askren Dana pode não figurar na lista dos maiores de todos os tempos, mas para mim, certamente, Tyron Woodley. Inicialmente, é complexo compreender o que gerou a intensa rixa entre o ex-campeão dos meio-médios, Tyron Woodley, e Dana White. Em sua ascensão ao trono, um poderoso lutador com poder de nocaute, o melhor de ambos os mundos. Porém, como outros nesta lista, mesmo como campeão reinante, ele não conseguiu conquistar o amor dos fãs como alguns conseguiram. É difícil se livrar da reputação de lutador chato, mesmo com os recordes de finalização de Woodley. A rixa ganhou destaque nas notícias de artes marciais mistas, principalmente após a revanche com Wonderboy Thompson, que foi um clássico marcante. White com certeza expressaria seus sentimentos após a partida e coletiva de imprensa. Durante a turnê de rádio para essa luta, questionei: já que todos viram a primeira luta, como a segunda poderia não ser boa? Acho que não importa a primeira luta, a segunda pode não ser tão boa. Eu gosto do Tyron, ele apenas não pode se aborrecer se as pessoas ou qualquer coisa agora, após essa segunda luta, quero dizer, sério. E Woodley respondeu brincando a Ariel Helwani em uma entrevista, sem recuar. Dana, você é um dramático. Que tal isso? O que é isso? Dana White é um dramático. Pode repetir? Dana White é dramático. Ah, tá bom. Mas a disputa não terminaria ali, pois após outra vitória comum sobre o especialista em jiu-jitsu brasileiro, Demian Maia, o ataque verbal pós-luta começaria. É fácil dizer que uma vitória é uma vitória. Ser vaiado para fora de uma arena indica que ninguém quer te ver lutar. Se perguntar aos fãs sobre uma nova luta de Woodley, acredito que seria um não rotundo. Quem pagaria para ver outra luta de Tyron Woodley? Criticar não só um lutador, mas um campeão atual, é visto como excessivo para a maioria. Como fãs, uma luta chata certamente não é o ideal. Porém, essas pessoas arriscam suas vidas. Lutar é sua profissão e sustento. Inclinar-se para o espetáculo na jaula pode atrair fãs, mas é um jogo de dinheiro. É compreensível não querer correr riscos desnecessários quando só quer receber pagamento. Parar o hype de Darren Till em seu auge chateou o chefe. Afinal, o campeonato final de luta teria tido outra superestrela no nível de Conor McGregor, se a luta tivesse tido outro resultado. Contudo, Dana White emergiu como o vencedor final, com Woodley desvanecendo na obscuridade, perdendo para o incontestável maior de todos os tempos da divisão, Kamaru Usman, em sua próxima defesa, e sofrendo mais 3 derrotas contra grandes nomes da divisão. Mas seu domínio no topo merece respeito, mesmo que Dana nunca o conceda. 4 defesas de título numa divisão esportiva altamente competitiva dizem muito. Um legado digno de memória, desde que ignore sua carreira de rapper. Tópico de discussão. Não estamos falando sobre os pássaros e as abelhas, discutindo meus Cs, que se acham superiores. Mãos ao alto. Levante suas malditas mãos. O ex-campeão dos pesos pesados, Francis Ngannou, é famoso por 2 aspectos. Fala suave e socos fortes. Seu nome poderia estar na definição de nocaute no dicionário. Com Francis Ngannou, é muito simples. Conforte-se com o pior cenário. O pior cenário é ele te nocautear completamente. Ele vai enfrentar um Ngannou. Essa era a palavra. Ele possivelmente fratura um osso do seu rosto. Ah, merda. Está ligado? Rosenstreich está fora. Ele acerta as pessoas que vão para a órbita. Você entra no fogo com Ngannou. Você vai dormir. Ah, meu Deus. Como mencionei, para ter sucesso neste esporte, basta finalizar os oponentes de forma brutal e consistente. E Ngannou tinha isso de sobra. Assim como Demetrius, ele foi marginalizado por Dana, mesmo no auge de sua força. Entrou nas artes marciais mistas em idade avançada, mas a potência de suas mãos, a força de vontade e o atletismo excepcional foram suficientes para derrotar todos os adversários e buscar o título. Dana viu sinais de dólar, como muitos, buscando criar seu próprio Deontay Wilder das artes marciais mistas. Francis Ngannou detém o recorde mundial para o soco mais poderoso. Seu soco é equivalente a 96 cavalos de potência, o que é igual a ser atingido por um Ford Escort indo o mais rápido que pode. O campeão Stipe Miocic foi quase ignorado na preparação. No entanto, o americano triunfou, resistindo a golpes inigualáveis e usando sua luta para defender o título. Ngannou, geralmente o martelo, desta vez foi o prego, marcando a primeira fissura com Dana. Foi anunciada uma luta programada contra Derrick Lewis, destacada como o confronto dos 2 maiores golpeadores. O resultado foi, sem dúvida, uma das lutas mais enfadonhas no octógono.
Se Ngannou estava psicologicamente fraco após a luta pelo título é outra história, mas Dana ainda o repreendeu na coletiva de imprensa pós-luta. Francis Ngannou tinha grande ímpeto para a luta contra Stipe. Terrível, creio que o ego o afastou. Posso afirmar que o ego dele certamente não o dominou. E no minuto que isso acontece com você no jogo de luta, você vê o que acontece. Começa a desmoronar. Questionar o ego de um homem como Francis é difícil, levando em conta o difícil caminho que ele trilhou para ser um lutador profissional e viver confortavelmente. Das minas em Camarões, o predador literalmente veio do nada, exceto suor e areia, e ele encontraria isso com um nível de humildade e honestidade que é raro encontrar neste esporte. Ngannou retornaria ao topo, finalmente conquistando a almejada faixa desejada. Mas as tensões haviam aumentado. Francis faria o que DJ já havia feito antes, falar a verdade. Ngannou continuará como campeão dos pesos pesados do campeonato final de luta, enfrentando o francês Cyril Gane em janeiro de 2022. Nesse ponto, a luta ultrapassou o significado de simples vitória ou derrota. Com apenas um combate restante no contrato, sua chance de ganhar vantagem estava ameaçada. E Gane prevaleceria. Mas a tradição de Dana colocar o cinto não ocorreria. Um claro sinal de raiva e frustração do chefe. Conforme previsto, o lutador e a empresa não alcançaram um acordo contratual, tornando Ngannou um agente livre no esporte, mesmo sendo o melhor peso pesado do mundo. Um cenário louco, e alguns diriam que para Ngannou é uma aposta. Dana certamente interpretaria assim, ridicularizando a decisão. Propusemos ao Francis um acordo para ser o mais bem pago na história da empresa. Mais do que Lesnar, mais do que qualquer um. E ele recusou o acordo. Acho que Francis está em um lugar agora onde ele não quer correr muitos riscos. Parece que ele está em uma boa posição, onde ele poderia lutar contra adversários menores e ganhar mais dinheiro. Está dizendo que este homem tem medo ou evita riscos? Pare com a mentira. A revelação de Francis destaca seus diversos problemas com o campeonato final de luta. Referindo-se ao pagamento dos lutadores, ausência de seguro médico e patrocínios. Os lutadores fazem as promoções. Claro. Sim, as promoções ajudam. Eles se auxiliam, mas os lutadores promovem. Recentemente, eles assinaram um grande acordo com o Crypto.com. Foi um bom negócio para eles. Mas Francis daria a última risada no final. Certamente, sua carreira no campeonato final de luta estaria distante, mas um contrato com a rival Liga de Lutadores Profissionais assegurou sua liberdade financeira. E pela primeira vez, ganhando o que realmente valia. Depois, uma mega disputa de boxe com Tyson Fury, nitidamente planejada com fins lucrativos. Como um azarão de 100 para 1, Francis consolidou seu legado no esporte de combate, derrubando o campeão e perdendo por pouco na pontuação em sua estreia profissional. Francis teve a última risada. Ele obteve as vitórias que sempre mereceu. E claro, Dana encontraria uma maneira de virar isso contra Ngannou também, embora tivesse que lhe dar crédito a contragosto. Não assisti, mas ele ir 10 rounds com Tyson Fury é insano. Eu não vi a luta, mas o fato de ele ter ido 10 rounds foi inacreditável. Tito Ortiz. Junto a Chuck Liddell, Ortiz foi talvez a primeira grande estrela do campeonato final de luta nos dias sombrios do esporte. 5 defesas do título meio pesado até o final de 2002. Em resumo, ele foi um pioneiro. Mesmo sendo bobo, ele sabe como brigar. Falou sobre um leão, rei da selva, este enorme leão com uma grande juba gigante. Neste clima quente e sufocante. Na África, os pequenos leõezinhos se aproximam, cutucam e mordem suas orelhas e pescoço. A leoa vem e o incomoda. Então, você tem os chacais e o resto da selva olhando. E vendo esses leões no topo da montanha. E eles se recostam. E eles têm chacais assim, que acham que é uma comédia. Agora isso resultaria em uma situação única em relação às outras da lista. Essa rixa chegaria ao ponto de virar uma luta de boxe organizada. Dana e Tito resolvem suas diferenças. E eu teria que dizer que ninguém me irritou mais do que Tito Ortiz. Achou mesmo que venceria Tito Ortiz num combate de boxe? Nós dois sabíamos disso. É por isso que não aconteceu. Em uma luta de boxe, eu ia detoná-lo e fazê-lo parecer estúpido. Isso era sério. Pelo menos do lado do Dana. Experienciando as peculiaridades de uma luta profissional. Com a comissão apropriada, Dana pesaria 89,4 quilos. Porém, surpreendentemente, Ortiz, de todos, não apareceu, pouco mais de um ano depois. Após perder para Lyoto Machida no campeonato final de luta 84, as tensões atingiriam um novo pico. Uma coletiva de imprensa resultou na saída de Ortiz da empresa. Eu não quero passar 20 anos cometendo assassinatos tentando fazer 1 milhão. E muitos desses outros caras fazem isso. Não é assim que eles veem isso. Eles te veem como escravo, cara. É isso que resume.
É o que todos esses caras sentem. Escravos. Esses competidores vêm aqui pra provar que são os melhores. Alguns lutam 3 a 4 vezes ao ano. Você vai transformá-los em superestrelas, que é o que eles desejam. Vou fazer de você uma superestrela. Não, você almeja ser superestrela. Eles querem ser lutadores. Essa é a diferença. Adeus. Um ano depois, Tito retornou à empresa, reconciliando-se com o outro. Porém, a mágoa persistiu, mesmo após a aposentadoria de Ortiz. Qual foi a vitória mais satisfatória para você em qualquer luta do campeonato final de luta? Quando Chuck Liddell nocauteou Tito Ortiz. Esse foi o meu momento favorito que já aconteceu na história do campeonato final de luta.